e esses tanques, por exemplo, chegassem ao deserto no final de novembro, começo de dezembro de 40, a situação teria mudado completamente. E será que a Alemanha ela conseguiria ganhar a Segunda Guerra? E é que o pessoal gosta muito dessa visão, né? É. Se ela ganhasse, quais seriam ali o resultado, né? A gente pode dizer assim. Sim, cara, eu vou até incluir uma continuidade dessa primeira questão que a gente tratou aqui com essa nova, mas tem muitos chamados pontos de inflexão, né? Pontos de inflexão são aquelas batalhas em si que... e se a Alemanha vencesse essa batalha? O que daria de diferente? Bom, eu levo em consideração algumas coisas. Para se discutir esse cenário, você não pode desviar demais da lógica e das possibilidades. Sim. Ou seja, e se Hitler tivesse 5.000 tanques e tal? De onde que vai tirar 5.000 tanques? Não sei. Quer dizer, não. Você tem que trabalhar com as limitações da época. As limitações da época, conjuntura política, tudo isso, permitiria um outro resultado? Na minha opinião, permite. Mas é numa janelinha bem curta, bem específica, e essa janela, de maneira alguma, pode passar do ano de 1940, que é o segundo ano da guerra. Guerra durou 6. Esse é o segundo ano. Se passar disso aí, já era. Já era, porque envolve Estados Unidos. Quando envolve Estados Unidos, acabou. Para mim, assim, não tem possibilidade de vencer uma guerra contra uma potência econômica daquele tamanho que está localizada atrás de um oceano que você simplesmente não consegue atacar. Entende? Então, não dá. Então, é o seguinte. Em 1940, você tem um cenário, particularmente ali depois que os alemães vencem a Batalha da França, eles tiram a França da guerra em apenas 6 semanas, que é um evento chocante. É um evento chocante no mundo inteiro. Aqui, os jornais brasileiros que repercutiram isso, todo mundo achou isso chocante, inclusive o Getúlio Vargas toma proveito disso, faz um discurso que todo mundo fala que é um discurso pró-Alemanha, né? Mas que no fim das contas era um discurso que tinha muito mais objetivo provocar os Estados Unidos a agir, né? E ceder o financiamento que ele queria para construir a primeira siderúrgica aqui no Brasil. Mas, enfim, junho de 40, quando os franceses se rendem, cara, é um choque para o mundo inteiro, né? Os alemães conseguem bases de submarino diretamente no Atlântico e algumas coisas poderiam mudar a partir daí. Algumas coisas. Nesses meses imediatos aí, algumas coisas poderiam mudar. O que poderia mudar? Bom, depois da guerra vencida e das décadas posteriores, os ingleses, eles se gabam de que eles estavam lutando sozinhos e que eles sobrepujaram esse período mais, o darkest hour, que o próprio Winston Churchill fala, a hora mais escura, né? Eles sobrepujaram isso sozinho com a força de vontade deles e o nacionalismo deles, o patriotismo, bababá, e que eles resistiram à hora mais escura e triunfaram no final. Bom, a verdade é que na época existia uma corrente política bem forte dentro da Inglaterra que queria negociar uma paz com Hitler. Caramba. Que queria negociar um acordo com Hitler. E não estava tão afim assim de continuar a guerra, porque via muito bem que a sustentação daquela guerra ia gerar um prejuízo muito grande para eles. Ia gerar um prejuízo financeiro mesmo, porque eles tinham que pagar por aquele esforço de guerra gigantesco e tal, e isso ia acabar desequilibrando as contas do Império Britânico, né, das colônias e tal, enfim. Então, existia um político da Câmara dos Lords, inclusive, ou seja, um cara que vem de uma família de nobres, né, de não sei quantos séculos aí, que era o Lord Halifax. E esse cara, ele era realmente pró-saída negociada. Ele queria estabelecer algum tipo de paz negociada com Hitler. Especialmente, assim, depois que a França foi nocauteada, né? E que o continente europeu caiu sob domínio alemão. E aí ele fica se perguntando assim, nós temos realmente condição de mudar essa situação?
Nós não temos condição de mudar essa situação. Se a gente se meter em algum tipo de confronto direto com os alemães, vai morrer muita gente do nosso lado. E a gente vai tomar um prejuízo tão grande que não tem como assegurar um futuro para essa situação hoje que a gente tem, que é de sermos donos de um império global. Na nossa linha do tempo, né, o Churchill conseguiu calar essa facção lá no parlamento, conseguiu segurar-se no poder, né, e no fim das contas conseguiu arrastar os Estados Unidos cada vez mais para a guerra junto deles. Mas alguns eventos acontecem e força essa base de apoio político do Churchill a vacilar. E força ele e causa a demissão dele. E aí você coloca um outro político como primeiro-ministro, como por exemplo o Halifax. Entende? Na minha concepção, em 1940, isso é possível. Sabe como? Ali, debaixo da Europa, debaixo da Itália, vai ter o mar Mediterrâneo, né? Ali embaixo vai ter o norte da África, que é mais ou menos assim uma área de deserto, né? O deserto do Saara e tal. Só que ali no Egito, cara, que era um protetorado, uma colônia britânica na época, tem lá no Egito uma ligação marítima que liga o Mediterrâneo com o Mar Vermelho, né? E liga lá a Ásia. Chama Canal de Suez. Isso aqui. Né? Até hoje é um negócio valiosíssimo, assim. Sim, o comércio mundial depende do Canal de Suez. E na época o Canal de Suez era uma possessão britânica, assim, era dinheiro britânico que estava ali, né? E assim, para você ligar a Inglaterra, que está na Europa, até a Índia, que está lá na Ásia, que é o principal ativo do Império Britânico, é o principal ativo. As riquezas da Índia são muitíssimo importantes para o caixa inglês. Você ou faz essa ligação contornando a África todinha, muito caro. Tempo e dinheiro, ou você faz o atalho através de Suez, né? O Canal de Suez. Daí, cara, Obrigado. O norte da África tem uma colônia chamada Líbia, né? A Líbia é uma colônia italiana, então... E a Itália é aliada do Hitler, né? O que eu entendo é o seguinte, que caso o Hitler entenda o potencial do norte da África e o potencial econômico de Suez para os ingleses e o potencial que ele tem para forçar os ingleses a uma paz, caso ele tome Suez, e que estava muito barato, mas assim, muito barato. Nessa época ele conseguiria rapidinho tomar. Fácil. Nossa, se ele soubesse um pouquinho mais de geopolítica, você acha que ele levaria? Levaria. Porque ele era muito cabeça fechada, cabeça dura com o negócio de Lebensraum na Rússia, né? O objetivo dele era a Rússia. E ele não se ligava muito nesse negócio de Mediterrâneo. Ele achava que isso aí era área de ação italiana e ele só interveio no Mediterrâneo por conta de um pedido do Mussolini, porque ele achava que se o Mussolini continuasse perdendo as batalhas do norte da África, criaria uma situação na qual os ingleses poderiam desembarcar na própria Itália e iniciar uma guerra contra ele na própria Itália. Ou seja, ele agiu em própria defesa ao enviar para a África um contingente de 3 divisões, né, um corpo blindado, que tinha 2 divisões blindadas, não, uma divisão blindada e 2 divisões de infantaria blindada, né? Não era bem uma divisão de tanques. Cara, na realidade, na nossa linha do tempo, teve um general chamado Wilhelm Ritter von Thoma. Esse cara foi pro norte da África em outubro de 40 e ele analisou a situação lá, fez um relatório de inteligência e devolveu o relatório pro Hitler dizendo o seguinte: 4 divisões de tanques são suficientes, mais do que o suficientes para poder expulsar os ingleses do Egito e a gente toma o Egito deles. 4. Hitler, nessa época, tinha 10 ou 12 dessas. Então, se ele tivesse comprometido 4
pro norte da África, que ele nunca comprometeu Sim. 4, ele deu no máximo 2 pro general Rommel, que é o cara que atuou no norte da África. Em qualquer ponto, né, o Rommel tinha 2 divisões blindadas. Então, se ele tivesse comprometido 4 divisões, vamos dizer, em outubro de 40, quando o Fontoma falou isso para ele, né, fez o relatório, mandou para lá, e esses tanques, por exemplo, chegassem ao deserto no final de novembro, começo de dezembro de 40, a situação teria mudado completamente. Completamente. E veja bem, era um negócio que era factível na época. Era assim, dava para fazer, entendeu? Na Entendi. prática, dava para fazer. Foi uma decisão do Hitler não fazer isso, não seguir o relatório do Hitler-Fontoma, ignorar o relatório do Hitler-Fontoma e só mandar um corpo de exército, né? Ou seja, uma tropa que, no fim das contas, na nossa linha, quase conseguiu fazer, mas nunca teve a força para fazer, Entendi. para conquistar o Egito. Então, aí seria uma questão de triplicar o quantitativo de tanques no deserto em 1940. Seria isso. De onde queria tirar esses tanques? Não é os 5.000 que eu te dei o exemplo, assim, de onde que Sim. existe fábrica para isso. 5.000 é muita coisa, né? Esses existiam, estavam lá. Entendi. Tava lá, Tava estacionado. fácil. Tava fácil, era só ordenar a transferência. Esses existiam. Ele não quis fazer, para ele não era importante. Então, aí eu acredito o seguinte, se um cara do nível do Rommel, que aí como tá envolvendo agora grupo Panzer, né, tá acima do nível do Rommel, nem seria ele, seria o Guderian, seria o Roth, algum desses caras que conseguisse chegar ao deserto no final de 1940 com 4 divisões de tanques e colocasse essas 4 divisões de tanques contra o Egito, né, dominado pelos ingleses, ele facilmente superaria os ingleses no Egito. Chegaria ao canal de Suez, e aí eles falam o seguinte, fechei. Fecha o canal de Suez. Deixei. Cara, se você fecha o canal de Suez... Ó, para provar meu ponto, na nossa linha do tempo, em junho de 1942, já com os Estados Unidos na guerra aliados à Inglaterra, o Rommel tomou o porto de Tobruk, que fica na parte leste da Líbia, mais perto do Egito. O fato dele tomar esse porto, que significaria que a linha de suprimento dele ficaria bem mais curta para tentar invadir o Egito, já promoveu lá em Londres um voto de desconfiança contra o Churchill. Quer dizer, num governo parlamentarista, né? Sim. Quando o primeiro-ministro ele comete uma ação que macula ali a imagem dele, o parlamento pode mover uma ação de desconfiança. A ação de desconfiança é como se fosse um impeachment, Sim. sabe? E aí, se os caras votar pelo impeachment do cara, vai tirar o cara. E aí, curioso que numa situação daquela vez, já com os Estados Unidos na guerra já, moveram uma ação de desconfiança contra o Churchill. E ele teve que ir lá no parlamento se justificar que a queda de Tobruk não vai resultar na queda do Egito. Para você ter ideia da importância do Egito, da importância de Suez. Porque eles não estavam preocupados com pirâmide, com esfinge, não. Eles estavam preocupados com Suez. E o dinheiro que Suez representa. Se os alemães tomam Suez no começo de 41, final de 40, comecinho de 41, eu creio que a chance do Churchill ser demitido é imensa. É imensa. A chance do Churchill ser demitido é imensa. E a chance de um primeiro-ministro conciliador do naipe lá do Halifax ser colocado no lugar dele é muito grande. Por quê? Porque os ingleses vão querer agora parar, né? Me devolve aí o canal, cara. Eu preciso do canal. É importante pra gente. E nesse sentido aí, é bem possível que eles façam diversas concessões para os alemães devolverem o canal para eles, cara. Então, na minha opinião, existia essa possibilidade de vitória alemã através dessa modificação na linha do tempo. Não é esse negócio de invadir a Inglaterra, fazer invasão anfíbia da Inglaterra. Até falei isso ontem no Vilela. Mas antes de entrar os Estados Unidos. Antes de entrar os Estados Unidos, com certeza.
Antes de entrar nos Estados Mas- Unidos e antes deles começar qualquer tipo de conflito contra a União Soviética também. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar. Eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui. Comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.